Olá, agora que já descobrimos como calcular as derivadas das funções inversas e já fizemos um primeiro exemplo para a função seno, é interessante fazer mais alguns exemplos, não só para fixar a ideia propriamente da derivada da função inversa, mas também obter a derivada de algumas funções inversas trigonométricas que são importantes de se ter em mente. Então, faremos nessa nossa 10ª aula alguns exemplos, 3 exemplos de funções trigonométricas inversas. Vamos começar com a função cosseno, né? Fizemos a seno, vamos fazer agora a cosseno. Evidentemente que nós temos duas funções, e nós sabemos que a composição dessas funções tem que dar o próprio x, essa é a definição, de uma função inversa, né, com relação à outra. E nós podemos então usar a definição de derivada da função inversa. Vejam aqui, eu coloco sempre a função que eu quero encontrar a inversa. Isso é 1 sobre a derivada da função direta, vamos chamar assim, né? Que seria aqui a função direta, mais tomada no valor da função inversa. Então, com isso é fácil, é só derivar o cosseno, a gente sabe que dá menos seno. E aí vai ficar o quê? Eu vou ficar com um menos seno, mas eu vou ficar com um arco cosseno. E aí, para não ter que calcular o seno de um arco cosseno, eu transformo o seno em cosseno. Ou seja, eu tenho isso aqui. Eu derivo o cosseno. Quando eu derivo o cosseno, evidentemente eu obtenho um seno. Mas eu quero calcular esse seno no arco cosseno. O que eu faço? Eu transformo isso aqui, que é um seno, numa coisa que envolve só cosseno. Porque eu sei que o cosseno do arco cosseno vai ser o próprio x. Então, quando eu tenho essa expressão nesse formato aqui, eu já estou pronto para fazer a substituição e aí obter o resultado final, que é o que está aqui, em que eu usei que o cosseno ao quadrado do arco cosseno é x ao quadrado. Então, é sempre exatamente o mesmo processo, vocês vão ver nos próximos 2 exemplos, que é sempre a mesma coisa. Então, vamos passar para um segundo exemplo, que é o exemplo da função arco tangente. Então, de novo, eu tenho a função o arco tangente, tem a sua inversa, uma inversa da outra, porque elas satisfazem essa relação aqui. Eu então monto a derivada da inversa, eu coloco aqui a que eu quero encontrar. Aqui a derivada da função direta, mas tomada no valor da função inversa, mesma coisa de antes. E aqui vai aparecer o quê? Para a derivada da tangente é secante ao quadrado. Mas, de novo, eu não quero expressar secante de arco tangente. Então, o que eu faço? Eu transformo este termo que aqui está em um termo que envolva só tangente. A secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de y. E agora eu tenho um termo que só tem arco tangente, cujo valor tomado em arco tangente vai dar o próprio x. Então, substituindo o arco tangente de x no lugar do y, eu fico com o resultado final, que é simplesmente esse daqui. O último caso, que é o terceiro exemplo, o arco secante, nós temos de novo a mesma relação, né, a relação de uma ser a inversa da outra. Aplicamos exatamente a mesma regra, fazemos aqui a derivada daquela que nós queremos encontrar, a inversa, aqui nós falamos da direta, tomada na inversa, né? E aí o que vai acontecer? A derivada da secante agora é secante vezes tangente. Isso aqui nada mais é que essa derivada. Mas isso vai ser tomado no arco secante. Vejam que esse pedaço aqui já está resolvido, porque já está escrito em termos de secante. Faltaria então resolver esse pedaço que está em termos de tangente. Mas a gente sabe que a tangente ao quadrado de y seria secante ao quadrado de y menos 1, certo? Então, tomando a raiz quadrada, a gente fica com esse resultado que aqui está. E agora eu posso tomar tudo isso no arco secante, porque todos os termos estão dados em termos de secante. Então, quando eu faço essa substituição, a secante aqui fica o próprio x, a secante ao quadrado fica x ao quadrado, e eu tenho o meu resultado que é
a derivada do arco secante de x. Então, como vocês viram, é sempre exatamente o mesmo método de aplicação. Isso vale para qualquer outra função. E agora é só treinar com várias funções possíveis aí. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima aula.